Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as últimas leituras que eu fiz nesse ano de 2022, que foram nos meses de novembro e dezembro. Espero que vocês gostem. Bom, eu fiz muitas leituras muito legais e não queria deixar de compartilhar aqui com vocês, então eu vou começar falando sobre o primeiro livro que eu li lá em novembro, que foi Casos Ilícitos, da Bárbara Sá. Esse livro é a primeira novela dela, assim, e foi muito interessante ler essa leitura. A escrita da Bárbara é muito legal, gosto bastante, já li vários contos dela, inclusive já compartilhei aqui com vocês no canal sobre as minhas experiências com os contos da Bárbara, e dessa vez com essa novela não, né? Com esse novo romance dela, foi muito legal a experiência. É a história de melhores amigos que se conhecem há muitos e muitos anos, e eles têm um relacionamento escondido ali de toda a família, porque a família é muito próxima, também são amigas, e eles têm esse relacionamento aí escondido, só que acontece algumas reviravoltas na vida desses dois que vai fazer com que esse relacionamento meio que fique abalado, que eles tenham que passar aí por várias provações, assim, e é um livro muito interessante, ele traz vários temas importantes de ser debatidos, principalmente a importância da terapia, que é como é importante a gente fazer terapia, não importa a idade. Eu gostei muito desse livro e super recomendo para você, se você ainda não leu nada da Bárbara. Casos Ilícitos é uma boa, assim, para começar. Tanto que eu dei 5 estrelas e recomendo demais, assim, muito bom. Depois eu li Um Verão na Itália, da Carrie Elks. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas é porque eu tava buscando um livro bem fofinho, tranquilo, romântico, e esse livro traz um pouco disso. Aqui a nossa mocinha, ela tá no fundo do poço com um bloqueio criativo enorme, tá tudo dando errado na vida dela, e aí o padrinho dela acaba chamando ela, consegue um emprego temporário pra ela na Itália e faz com que ela viaje até lá pra poder desbloquear a mente, espairecer, ver coisas diferentes e tentar finalmente escrever uma nova peça, né? Porque ela é escritora de peças de teatro, teve um grande fracasso no passado, então ela decide arriscar e ir para a Itália para poder ficar ali e escrever. Só que o que acontece é que quando ela chega lá, ela reencontra a pessoa, o grande responsável pelo fracasso dela no passado, esse bloqueio criativo e tudo mais. E a gente vai ver a história se desenrolar desses dois aí, conflitando, aquela coisa assim de gato e rato. Eu gostei bastante da história, mas algumas atitudes do personagem masculino me deixaram um pouco agoniadas, assim. Dava vontade de sacudir ele e falar, cara, acorda, tipo, vê se cresce. Então é super diferente pra se você gosta de romance bem tranquilo, bem leve e tudo mais. Eu super recomendo pra vocês Um Verão na Itália. Bom, eu participo de um clube do livro da Bárbara Sá e no clube em novembro a gente leu Brit Mary Esteve Aqui, de Frederick Backman. Esse livro foi uma grande surpresa porque eu só li esse livro por conta do clube e eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa história. Essa personagem, ela é muito cativante. Ela é uma senhorinha ali de 63 anos, super rabugenta e tudo mais. Ela surge com umas coisas assim muito engraçadas, assim, umas alfinetadas assim com as pessoas. E ela nessa história, ela vai procurar emprego porque ela tá com medo de morrer sozinha na casa dela e ninguém achar ela, só achar ela depois de muitos e muitos dias. Então ela vai procurar um trabalho e consegue um trabalho ali num vilarejo, assim, bem pequenininho, e aí as coisas vão se desenrolar e tudo vai mudar, assim, na vida dela. É um livro muito legal, assim. Eu super recomendo, porque é um livro que, quando você menos espera, você tá super envolvido com a personagem principal. Assim. É realmente surpreendente essa história e eu recomendo pra você dar uma chance, assim, porque a gente vê a sinopse e vê a capa, não pensa que não é tão interessante, mas quando entra no universo da Brit Mary, você fica apaixonado. Então, vale muito a pena ler esse livro. Depois eu peguei Um Romance para Fernanda, da Bárbara Sá, e esse romance eu dei 5 estrelas e favoritei, assim. Foi muito divertido ler essa história, inclusive porque ela é uma história de uma escritora que tá ali querendo terminar o livro dela, tá no carnaval, e ela decide ir pra Chapada Diamantina para ficar isolada das pessoas para tentar terminar o romance dela.
Só que quando chega lá, ela conhece o dono da pousada, que é super charmoso, e acaba se envolvendo ali, e foi muito legal ler essa história, principalmente porque eu fui na Chapada esse ano, no meio do ano, então eu me identifiquei super ali com toda a ambientação desse conto e eu gostei demais. Achei muito divertido os diálogos entre esses dois personagens e os pensamentos dela. Impossível não favoritar essa história e recomendo bastante para vocês. Depois eu peguei Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. Esse livro, como eu já compartilhei no vídeo que eu falo sobre todas as fantasias que eu li esse ano, foi simplesmente 5 estrelas, favorito. Foi o meu livro favorito dessa série aqui, a sequência pra mim favorita, assim, tipo, eu amei tudo que acontece aqui, as histórias, os personagens, o romance, a química, as cenas de Hot, a amizade que surge aqui da nossa personagem principal com outras meninas. Então, é um livro sensacional pra mim, na minha opinião, assim, tipo, de todos dessa série que tem aqui atrás. Eu acabei favoritando esse daqui e pra mim é o melhor, assim, de todos. E super recomendo, se você não leu Sarah J. Maas ainda, leia, porque é muito boa a escrita dela. Vivendo nas Entrelinhas, da Ju Cirqueira. Esse livro eu só li porque era da Ju, porque eu gosto muito da Ju, acompanho ela há muito tempo aqui no Booktuber. Então, quando eu vi que ela lançou esse livro, eu decidi ler e conhecer um pouco da escrita dela. E, cara, eu não esperava muita coisa, assim, não tava com muitas expectativas. Só fui ler mesmo porque eu gostava da autora, né? Então, quando eu entrei nesse livro e comecei a ver do que se tratava, eu me apaixonei, assim, pela escrita, pela história. Foi muito surpreendente, tanto que eu dei 5 estrelas. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma professora que é casada, já tem a vida dela formada ali, tudo mais, vivendo a vida dela tranquila, a rotina dela. Só que acontece que ela acaba conhecendo, sabendo de um clube do livro e ela decide arriscar e tentar entrar nesse clube do livro e lá, a partir do momento que ela tem o contato com essas pessoas e começa a ler livros, aprofundar e ler mais livros, que é uma coisa que ela não tinha tempo de fazer, ela começa a perceber que a vida que ela tem hoje não é exatamente a vida que ela queria estar vivendo. Então, assim, é uma história, um romance, assim, lindíssimo. Eu me apaixonei demais, me identifiquei com a personagem, gostei muito, assim, de tudo. Ela é muito sobre autoconhecimento, sobre a pessoa se amar primeiro também. Então, é muito bom, eu super recomendo para vocês. Leia esse livro da Ju. E aí eu finalmente li Heartstopper, que é o volume 4 dessa série, que como eu já falei também, eu já amei essa série, gostei demais de todos esses livros, são assim muito fofos essas histórias, apaixonada. Nesse daqui a gente continua tratando de temas um pouquinho mais pesados do que nos primeiros livros, mas também continua sendo fofo, muito legal, gosto bastante dessa série. E não tem muito o que dizer aqui, só leia porque vale a pena, assim, essa HQ é muito fofinha e sou apaixonada, assim, por esse casal aqui. Ai, tem meu coração, Heartstopper, e eu não vejo a hora de sair, continuar a série pra continuar e saber tudo o que vai acontecer com esses personagens. Missão Romance, da Lyssa Kay Adams. Esse livro é o segundo dessa série, dessa autora, Clube do Livro dos Homens, e eu confesso que aqui as minhas expectativas acabaram influenciando um pouco na minha experiência de leitura com esse livro. Eu estava com muitas expectativas por conta do primeiro livro, que foi muito engraçado, muito legal e tal, divertido, e aqui não, aqui é um livro um pouco mais denso, uma história um pouco mais pesada, comparado com o primeiro livro dessa série, porque aqui a gente vai conhecer os personagens. A nossa personagem aqui, principal, ela trabalha num restaurante com o chefe super carrasco e tudo mais, e acaba que ela é demitida porque ela vê uma situação de assédio ali desse chefe dela, ele demite ela, e o nosso mocinho vai ajudar ela a tentar desmascarar esse chefe, assim, porque é um cara muito poderoso, muito rico e muito influente ali na sociedade. Então a gente vai acompanhar a jornada desses dois ali meio que nesse cão e gato entre eles e ao mesmo tempo tentando desmascarar esse outro personagem aí que
né, tá fazendo essas coisas e tá se livrando pelo fato de ter poder e dinheiro e tudo mais. Então, foi uma história interessante, eu gostei bastante e indico, quero muito continuar a série, ler os próximos, o terceiro que já foi lançado aqui no Brasil, mas não foi tão cativante quanto o primeiro, assim. Mas eu gostei e quero continuar com certeza essa série. 8 Horas Perfeitas, da Lia Louise. Esse livro foi um outro livro que a gente leu para o clube nesse mês de dezembro, que é um livro ali que aparentemente com essa capa passa uma vibe assim de Natal e tudo mais, então a gente escolheu esse livro. Nesse livro eu tive assim sentimentos muito conflitantes para mim, porque é uma história, assim, os dois personagens, eles se encontram ali no engarrafamento, que eles passam 8 horas presos no engarrafamento, numa nevasca, então ali eles se conhecem e tudo mais, é tudo perfeito, tudo lindo, só que quando acaba esse engarrafamento e eles vão embora para casa, a realidade da vida real acontece e aparece, assim. Esses dois personagens, eles têm muitas questões ali para lidar no dia a dia, principalmente a nossa personagem principal ali, que a gente vai acompanhar a vida dela. Ela tem muitos problemas, assim, com a família mesmo, muitas situações de tipo, ela meio que se priva muito de muitas coisas, dos sonhos, para poder cuidar exclusivamente da mãe dela, que tem problemas. Então é muito, ao mesmo tempo que a gente super entende o que está acontecendo, dela ficar ali cuidando da mãe dela e deixando passar a vida dela, tá, e ela não fazer nada. A gente também eu fiquei muito agoniada com tudo isso, porque eu queria que ela vivesse também, que aproveitasse a vida dela. Foi muito conflitante, assim. Tinha momentos que eu tava gostando do livro, momentos que eu não tava gostando, que eu tava agoniada com toda essa situação dela com a família, mas é um livro que vale muito a pena você ler, porque a partir do momento que vai passando as páginas, que as coisas vão se resolvendo, vai chegando ali próximo do final, eu comecei a me envolver muito mais e a gostar muito mais de tudo que eu tava, e a ter muito mais empatia ali pela personagem, pelos personagens em si. Então eu gostei e super recomendo, porque vale a pena ler esse livro. Eu acabei dando 4 estrelas, né, porque o processo não foi assim tão empolgante, mas eu gostei bastante e recomendo para você, se você está procurando. Não é uma história assim focada no Natal, apesar dessa capa enganar um pouquinho. Vale super a pena, assim, se você quiser ler esse romance. Então era isso, essas foram as minhas leituras, minhas últimas leituras do ano de 2022. Estou muito empolgada para as próximas do ano que vem. Me conta aqui embaixo qual foi o seu melhor livro desse ano que você leu, que eu quero saber, que depois eu vou gravar também um vídeo com as minhas melhores leituras. Eu espero que você tenha gostado, curte muito esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!